Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Sérgio. Esse é o primeiro vídeo da playlist de Cálculo 1 aqui do canal. E o objetivo do Cálculo 1 é estudar limites, continuidades, derivadas e também integrais. Só que para entender tudo isso, nós precisamos antes entender as funções. Então, nesses primeiros vídeos da playlist, o objetivo vai ser fazer revisão sobre funções. Nesse primeiro vídeo, o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o que é uma função e como representá-la. Vamos falar também sobre o que é o conjunto domínio, o conjunto contradomínio e também do conjunto imagem de uma função. Depois, eu vou falar sobre o teste das retas verticais, que é quando, dados gráficos, nós conseguimos, através do traçado de retas verticais, verificar se eles representam ou não funções. E para finalizar, eu vou falar rapidamente sobre como construir gráficos básicos através da plotagem de pontos. Eu espero que gostem, vamos para a aula. Então, como eu já comentei, pessoal, nós vamos começar falando sobre as funções. No cálculo, os principais objetos de estudo são as funções. E aí, para que a gente possa entender o cálculo, é importante entender bem o que é uma função, tá certo? E elas são extremamente úteis para visualizar propriedades de algum fenômeno e também modelar esses fenômenos matematicamente, o que nos permite fazer, por exemplo, previsões dos acontecimentos futuros. Mas então, o que vem a ser uma função, né? Então, dados dois conjuntos A e B, nós vamos chamar de função de A em B qualquer lei, qualquer relação, qualquer equação matemática que associa a cada elemento x do conjunto A um único elemento que nós chamamos de y ou de f de x no conjunto B. Então nós tomamos elementos de A e esses elementos de A são levados em elementos de B seguindo uma lei de formação, uma relação. Aqui, para se ter uma ideia, nós temos o conjunto A formado apenas por esses três elementos, x, A e B, e temos o conjunto B. Então nós temos uma relação que vai levar elementos de A em elementos de B, e eu preciso, para saber se isso é uma função ou não, de uma lei ou de uma relação. E eu posso simplesmente indicar que elemento de A vai ser levado em algum elemento de B. Então, por exemplo, o elemento x, via essa função f, vai ser levado em f de x. É assim que nós vamos ler essa representação, para indicar simplesmente qual o elemento de B que veio do x lá do conjunto A. Essa notação, como eu já comentei, nós lemos como f de x. Agora, o elemento A vai ser levado no seu correspondente também no conjunto B, que nós vamos chamar de f de A. E da mesma forma, o elemento B é levado no f de B lá no conjunto B. O elemento f de x, ou também y, como nós também podemos representar, é chamado de imagem de x, ou então do valor que a função f associa para esse elemento x. Então aqui o f de x significa a imagem do x, ou o valor que a função f associa para esse elemento x. O f de a é a imagem do elemento a, ou o valor que a função associa para esse elemento. Da mesma forma, o f de b é a imagem do elemento b, tá certo? Bom, a variável x, ou qualquer variável que nós estivermos representando para a função, é chamado de variável independente, porque ela não depende de ninguém. É qualquer valor que estiver aqui no conjunto A. E a imagem desse elemento x vai ser chamado de variável dependente, porque essa sim, de acordo com a lei que foi estabelecida, vai depender do valor do x. Como a função leva elementos do conjunto A no conjunto B, ela também pode ser representada dessa forma aqui, ó, uma função f que está levando elementos do conjunto A em elementos do conjunto B. Tudo bem? Nós vamos ler f de A em B. E o conjunto de partida, aquele conjunto onde eu pego os elementos que depois eu vou calcular as imagens, esse conjunto é chamado de domínio da função. É o conjunto de todos os valores que eu posso aplicar na função. E o conjunto de chegada, o conjunto aqui onde eu vou ter os resultados, é o conjunto, que nesse caso é o conjunto B, nós chamamos de contradomínio dessa função.
E agora nós vamos representar o domínio, o contradomínio de uma maneira mais técnica e também saber o que é a imagem de uma função. Então, dada uma função de A em B, ou seja, uma f que leva elementos de A em elementos de B, nós vamos chamar o conjunto de partida, que aqui nós representamos por A, de domínio dessa função. E vamos representá-lo por df ou então d de f. Então essas notações aqui são utilizadas para representar o domínio da função. No nosso caso, perceba que o conjunto de saída, que é A, é o domínio. Então o domínio dessa função f é o conjunto A, tá certo? O conjunto de todos os elementos que estão em A e que eu vou levar para o conjunto B. O conjunto de chegada, que no nosso exemplo é o B, é o que nós chamamos de contradomínio dessa função. Ele é representado por CDF ou CD de f, contradomínio da função f. Para o nosso exemplo, o contradomínio da função f é o conjunto B. Agora, o conjunto formado por todos os elementos que estão em B, mas que obrigatoriamente são imagens de elementos do conjunto A, do domínio, é o que nós chamamos de imagem de f. Então, matematicamente falando, o conjunto imagem da função é o conjunto formado por todos os elementos que estão no conjunto B, então todos os y pertencentes a B, pertencentes ao contradomínio, mas que existe um x em A, que quando nós calcularmos a imagem desse elemento x lá do conjunto A, o resultado vai ser o elemento y lá do conjunto B. Então esse é o conjunto imagem da função. Para ficar mais fácil de entender, vamos tomar aqui o domínio da função, o conjunto A, e o contradomínio da função, que nós representamos pelo conjunto B. Agora, os elementos de A, todos têm que ser relevados em um elemento de B, tá certo? Em um único elemento de B. Então, quando eu pegar todos os elementos de A e encontrar as suas imagens, eu vou ter um conjuntinho aqui, que é o conjuntinho formado por todos os elementos que vieram dos elementos aqui do conjunto A. E é para esse conjuntinho que eu vou dar o nome de imagem da função. Eu vou ter elementos aqui fora, olha só, que estão no conjunto B, que é o contradomínio, mas que não vieram de elementos de A. Então, esses elementos estão no contradomínio, mas não estão no conjunto imagem. O conjunto imagem é formado apenas pelos elementos de B, mas que vieram de elementos de A. Então, observem que sempre vai valer que o conjunto imagem está dentro do contradomínio, que essa notação está dizendo, olha só, o conjunto imagem está contido no contradomínio. E no nosso exemplo, o contradomínio é o conjunto B. Tudo bem? Nos cursos de cálculo, de maneira geral, os valores do domínio de f, que são todos os valores possíveis da variável independente x, serão números reais, tá certo? E o mesmo vai valer para as imagens. Então quer dizer o seguinte, se não for dito o contrário, nós vamos considerar que o domínio de uma função é o mais amplo subconjunto possível do conjunto dos números reais, que eu chamei aqui então de D de f, que é o domínio, vai ser sempre um subconjunto de R. O domínio sempre está contido no conjunto dos números reais. Nós vamos em algum momento precisar descobrir exatamente que conjunto é esse, que domínio é esse, mas já sabemos que ele sempre vai estar dentro do conjunto dos números reais. E para ilustrar e para deixar mais claro, nós vamos relembrar aqui o que é o conjunto dos números reais, que é o conjunto de todos os pontos da reta numérica. Isso compreende todos os números inteiros, todos os números racionais, que são as frações de numerador e denominadores inteiros, e também todos os números irracionais, que são aqueles que não podem ser escritos como fração. Mas vamos relembrar então o conjunto dos reais. Então imagine aqui a reta numérica, ela continua para a direita sempre, aumentando os valores, então ela está indo para mais infinito, e também continua indefinidamente para a esquerda, indo para menos infinito. Eu deixei marcado aqui todos os elementos do conjunto dos números inteiros, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente, 7, 8, 9, 10, da mesma forma para os negativos. Além desses elementos que estão na reta numérica, tá vendo? Qualquer outro número que esteja na reta numérica, quando a gente pegar todas essas infinidades de números, nós vamos ter o conjunto dos números reais. Então, para citar alguns exemplos, nós podemos pegar a fração meio, que corresponde ao número 0,5.
Então a fração meio, o número meio, que é 0,5, está aproximadamente aqui, né? 1 sobre 2. Então é um outro número da reta numérica. Então também é um número racional. Isso vai valer para qualquer fração. Qualquer fração que nós pensarmos, ela vai estar em alguma posição aqui na reta numérica. Podemos pegar a outra fração, menos 3 meios, que corresponde ao número menos 1,5. Menos 1,5 está entre o menos 1 e o menos 2. Está mais ou menos aqui, né? Então aqui nós temos a fração menos 3 meios. Também um número da reta numérica, então também é um número real. Agora, aqui eu coloquei exemplos, né, de números racionais. Na reta nós já tínhamos aqui os inteiros, mas também eu tenho na reta o conjunto de todos os infinitos números irracionais. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, que é aproximadamente, não é igual, mas é aproximadamente 1,41. 1,41 está mais ou menos aqui, né, entre o 1 e o 2. Então, mais ou menos aqui está a raiz quadrada do número 2. E um outro famoso número irracional, o π, que tem representação decimal finita aproximadamente igual a 3,14. Ele, na realidade, tem infinitas casas decimais, mas em termos de aproximação, a mais utilizada é 3,14, que está aqui, bem pertinho do 3, né? Então, o π está mais ou menos aqui. Também o outro número, então, da reta real. Então, a reta real é composta por todos esses infinitos números racionais, irracionais, inteiros. Então, esse conjunto, quando eles varrerem toda a reta numérica, nós temos exatamente o que nós chamamos de conjunto dos números reais, tá certo? Bom, as funções aparecem especialmente quando uma determinada quantidade depende de outra. Então, ela trata de modelar situações onde uma grandeza depende de outra grandeza. Para ilustrar isso, eu coloquei um exemplo aqui bem simples. Então, vamos imaginar que o preço de 1 quilo de arroz é de R$ 5,00, tá? Então, o preço de 2 quilos vai ser igual a 5, que é o preço de 1 quilo, multiplicado pela quantidade, né, em quilo, que é 2. 5 vezes 2, 10. Se eu quiser 3 quilos de arroz, eu vou ter 5, que é o preço de 1 quilo, multiplicado por 3, que é quantos quilos que eu quero comprar. Então, eu vou ter o resultado igual a 15. Se eu quiser 3,5 kg de arroz, eu vou pagar 5, que é o preço de 1 quilo, vezes 3,5, que dá 17,5. E assim sucessivamente, né? Então, a gente percebe que o preço de uma determinada quantidade de arroz é dado pela multiplicação do preço por quilo, que está fixo, igual a 5, pela quantidade que eu quero comprar, que é variável. Então, nós temos aqui a representação de uma função, porque o preço total depende da quantidade que eu quero comprar. E cada peso implica em um único preço. Então, cada valor de peso de arroz que eu quiser comprar vai corresponder a um único preço. Então, nós temos aqui a representação de uma função. E nós temos, de maneira geral, 4 formas de representar uma função. A primeira delas é descrevendo com palavras, ou de maneira escrita, ou verbalmente, que é o que a gente acabou de fazer no exemplo do slide anterior, com o preço do quilo do arroz. Também podemos fazer de maneira numérica essa representação, por meio de uma tabela de valores. Aqui ainda para a quantidade de arroz, olha só, 1 quilo, vou pagar 5, 2 quilos, 10, e assim sucessivamente. Então, essa tabela me permite perceber que eu tenho a representação de uma função. E como que eu posso colocar isso num gráfico, por exemplo? Eu tenho aqui a quantidade e aqui o preço total. Isso vai gerar um par ordenado. 1, que é o valor da variável independente, que é o x, a quantidade que eu quero, junto com o valor da imagem do 1, que é o 5. Então, tenho o par ordenado 1 e 5. Já para o segundo caso, eu vou ter o par ordenado 2 e 10. Para o terceiro caso, 3 e 15. E assim para os outros pontos. Quando nós pegamos esses pontos com uma infinidade de outros pontos, nós temos uma representação gráfica que facilita a nossa visualização. Então aqui, ó, quando eu tenho 1 quilo, eu vou ter esse valor, que é de 5, né? Quando eu tiver 2 quilos, 10. 3 quilos, 15. E assim sucessivamente. Quando nós colocamos esses pontos representados no gráfico, né, no plano, nós temos a representação gráfica que facilita e muito a visualização do comportamento desse fenômeno.
A última representação que nós vamos ver aqui é a algébrica, por meio de uma fórmula explícita, também chamada de lei de formação. Então, para ilustrar isso, mais uma vez com o caso do arroz, vamos imaginar que x é a quantidade de arroz e nós sabemos que o preço total é essa quantidade multiplicada pelo 5, que é o preço de 1 kg. Então, como x representa a quantidade de arroz e o preço total dessa quantidade eu vou chamar de f de x, como que essa função f de x, que é o preço total, pode ser montada? Lembre-se que o preço total nós já verificamos que é 5, que é o preço por quilo, multiplicado pelo x, que é a quantidade que eu quero comprar. Então, o preço total, que é f de x, é igual a 5 vezes x, onde o x representa a quantidade que eu quero comprar. Essa aqui é a representação algébrica para esse caso ali da compra do arroz. Então, nesse formato, eu percebo que o cálculo do f de x, que é o preço total, para uma determinada quantidade que eu quero comprar, pode ser calculado de que maneira? Substituindo o valor do x na função. Então, quando eu quero calcular o preço de 1 kg, eu pego 5 e multiplico por 1. O preço de 2 kg, pego 5 e multiplico por 2. E isso eu vou chamar de f de 2. Então, o f de 1 é 5 vezes 1. O f de 2 é 5 vezes 2. Então, na prática, quando eu quiser calcular o valor para uma função, basta eu substituir o valor de x que me interessar. Então, o que é o f de 1? É eu ir lá na função e trocar o x por 1. Então, eu faço essa substituição. O valor do x que está aqui é o valor do x que eu vou substituir onde tiver x lá na função. Então, eu faço essa substituição. E a mesma coisa para qualquer outro caso. O f de 3, que significa o preço a ser pago por 3 kg de arroz, é só trocar o x aqui por 3. 5 vezes 3, 15. De maneira geral, qualquer função é f. Se nós quisermos calcular f de algum número, a imagem de algum número, basta trocar esse número onde aparece x na função e fazermos o cálculo. Para ilustrar, tem aqui uma função f que leva números reais em números reais. Então, eu estou trocando aqui o a e o b por reais, reais e reais. E está falando que a lei de formação é f de x igual a x ao quadrado menos 4. E eu quero calcular f de menos 2, f de 5 e f de a, sendo que o a é um número real. Por quê? Os valores que eu posso aplicar na função são os valores que estão no domínio. E qual que é o domínio? Conjunto dos reais. Então, esse a tem que ser um número real. Eu também quero mostrar que o f de menos 3 é igual a f de 3. Vamos começar calculando o f de menos 2. Relembrando, quero calcular f de um número, basta eu ir onde tiver x nessa função e trocar por esse número. Então, o que vai ser o f de menos 2? É eu ir na função, trocar o x por menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4, que é o que está aqui, menos 2 ao quadrado menos 4. Agora eu faço a continha. Menos 2 ao quadrado é 4. Então, eu vou ter 4 menos 4, que é igual a 0. Então, quer dizer que o f de menos 2 é igual a 0. Ou a imagem do menos 2 pela função f é igual a 0. O f de 5, mesmo processo. Agora eu estou trocando o x por 5, tá vendo? Então, significa ir lá na lei de formação, onde tiver x, eu vou trocar pelo número que aparece aqui, que é 5. Então, vai ser 5 ao quadrado menos 4. 5 ao quadrado, 25. 25 menos 4, 21. A imagem do 5 pela função f é igual a 21. O f de a faço exatamente da mesma forma. Só que como eu não sei o valor do a, eu só faço a representação, trocando o x por quem? Por a. Então vai ficar a ao quadrado menos 4. Agora observe que nessa parte aqui, já puxando um pouco da memória de vocês, nós podemos reescrever essa parte, se for necessário, nem sempre será, eu posso escrever isso aqui de uma outra forma. Observando que a ao quadrado menos 4 pode ser escrito como a ao quadrado menos 2 ao quadrado, né? Porque o 4 é 2 ao quadrado. Então aqui eu tenho a diferença entre dois quadrados, o quadrado do a e o quadrado do 2. Nós sabemos já que essa diferença de quadrados, na realidade, é um produto notável. É o produto da soma pela diferença desses dois termos que estão ao quadrado. É a soma do a com 2, multiplicado pela diferença do a com 2, que é o que está aqui. Então, posso escrever o f de a ou apenas como a ao quadrado menos 4,
ou como A mais 2 vezes A menos 2. Para finalizar, vamos mostrar que o f de menos 3 é igual a f de 3. Como que eu posso fazer isso? Calculando cada um deles e verificando que o resultado vai ser igual. F de menos 3 é trocar o x por menos 3. Então, menos 3 ao quadrado, menos 4. Menos 3 ao quadrado, 9. E 9 menos 4 é igual a 5. Calculo agora o f de 3. Trocar o x lá na lei de formação por 3. Vai ficar 3 ao quadrado menos 4, que é 9 menos 4 de novo, que deu 5. E percebam, então, que os resultados para f de menos 3 e f de 3 são iguais. Já que isso aconteceu, quer dizer que f de menos 3 é igual a f de 3, como nós queríamos mostrar. Bom, cada x que está no domínio vai gerar uma única imagem, né? A f de x ou y, como nós chamamos também. Então a gente vai definir o gráfico de uma função f como sendo o conjunto formado por esses pares ordenados, onde a primeira coordenada é o valor do domínio e a segunda coordenada é a imagem desse valor do domínio. Sempre assim. Então, em linguagem matemática, o que é o gráfico de uma função? É o conjunto de todos os pares ordenados, onde a primeira coordenada é o elemento do domínio e a segunda coordenada é a imagem desse elemento via aquela lei de formação da função f. Tá? E é comum representar o gráfico de uma função no plano cartesiano. Então, eu vou colocar todos os pontos de todos esses pares ordenados, né, no plano cartesiano, e essa colocação, essa plotagem dos pontos no plano cartesiano vai gerar a curva que representa a função. Como exemplo, a própria reta lá do exemplo do arroz. Lembra? 1 quilo de arroz, R$ 5,00, 2 quilos, R$ 10,00, 3 quilos, R$ 15,00 e assim sucessivamente. Esses pontinhos que estão aqui e todos os pontos que estão nessa linha azul, na realidade são o quê? São pares ordenados, onde a primeira coordenada é o valor do domínio, nesse caso, quantidade de arroz que se quer comprar, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, e a segunda coordenada é a imagem desse valor. Então, a imagem do 1 é 5, a imagem do 2 é 10. Então, esse conjunto dos infinitos pares ordenados que eu posso montar aqui vai me dar uma curva, e essa curva é a representação gráfica dos pontos dessa função. Tá? A imagem f de x lá no gráfico pode ser entendida como essa altura aqui, ó, da imagem em relação ao eixo x. Então, se eu tenho aqui um ponto A, um valor A, no domínio, né, no eixo x, e eu calculo a sua imagem, e onde que está a sua imagem? Está aqui, né? Então, aqui está o f de A. Percebam que esse f de A está nessa altura aqui, ó, que corresponde a essa altura aqui, tá vendo? Bom, o gráfico também permite, em muitos casos, identificar o domínio e a imagem da função, apenas por visualização. Olhem só para esse gráfico aqui, ó. Percebam que ele começa nesse ponto e vai até esse ponto aqui. Então, se eu projetar esses dois pontos, né, o final e o inicial, lá no eixo x, eu vou ter exatamente essa linha rosa aqui, que vai representar o quê? Os valores de x que são levados lá no gráfico. Então, esses valores aqui, esse intervalo real, é o domínio da função. Agora, se eu pegar aqui os valores no eixo y que estão associados a essa função, o menor deles e o maior deles, eu vou obter exatamente o conjunto imagem dessa função. Percebam que o maior valor aqui no eixo y, que é associado lá no gráfico, é essa parte aqui, ó, esse ponto aqui no gráfico, gera essa imagem. E o menor é esse ponto aqui. Então, essa linha verde, que representa o intervalo na reta real, é o conjunto imagem dessa função. Na prática, eu posso representar isso dessa maneira. O domínio dessa função é o intervalo do x1 até o x2. Lembrando que aqui a gente coloca essa notação, o colchetes, né, abrindo e fechando, para indicar que os valores aqui dos extremos fazem parte. Bolinha fechada, por isso estão as bolinhas fechadas aqui. Aqui fica subentendido também que todos os valores desse intervalo são números reais, como nós já comentamos. Uma outra forma de representar é que são todos os valores x pertencentes aos reais, tal que esses valores são menores ou iguais a x2 e maiores ou iguais a x1, tudo bem? No conjunto imagem, a mesma coisa. Começa aqui do f de x1 e vai até o f de x2. Então, é o conjunto com extremidades, né, fechadas, do f de x1 até o f de x2, sabendo que são todos números reais. Ou
são todos os valores y no conjunto dos números reais, tais que esses y são menores ou iguais a f de x2 e maiores ou iguais a f de x1, tá certo? Uma outra forma de verificar isso é para essa curva aqui. Percebam que o menor valor de x que está associado ao gráfico é o valor aqui do menos 4, ó. E o maior valor associado é o 5. Então isso me dá o domínio da função, que vai do menos 4 até o 5. Então para essa função, os únicos valores de x que eu posso substituir nela são os valores de menos 4 até 5. Já no conjunto imagem, olha só, o menor valor associado à função aqui no eixo y é o menos 1, e o maior valor associado à função é 1. Então aqui eu tenho o conjunto imagem nessa linha verde. Então o conjunto domínio da função é do menos 4 ao 5, fechado. Que significa os valores de x reais, tais que os x são menores ou iguais a 5 e maiores ou iguais a menos 4. Posso representar apenas dessa forma ou também dessa aqui, para deixar ainda mais claro que é um subconjunto dos reais. O conjunto imagem são todos os números do intervalo de menos 1 a 1, fechado, né? No menos 1 e no 1, que é o que está aqui, ó. Bom, e para encontrar o domínio de uma função, tendo apenas a lei de formação, como que a gente pode fazer? Pensar no seguinte: eu analiso se existe alguma restrição para os valores da variável, que aqui a gente está representando por x, poderia ser uma outra nomenclatura, e esses valores que geram restrições, nós tiramos do conjunto dos reais. Tudo que sobrar é o domínio da função. Então, por exemplo, quero encontrar o domínio de cada uma das funções que eu vou colocar aqui. Na primeira, f de x igual a 3x menos 1. Não foi indicado na função qual que é o seu domínio. Se eu precisar determinar esse domínio, eu vou verificar, nessa função tem alguma restrição? Se tiver, eu tiro essa restrição e considero que o domínio é tudo que restar no conjunto dos reais. Se não tiver, o domínio vai ser todo o conjunto dos reais. Perceba que eu não tenho nenhum problema em colocar valores de x aqui. Qualquer valor de x que eu substituir aqui, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Então o resultado vai funcionar. Se eu colocar o x igual a menos 1, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 menos 1, menos 4. Não tem problema nenhum. Então significa que nessa função não existe restrição. E se não existe restrição para os valores de x, o domínio é todo o conjunto dos números reais. Tudo bem? Agora, eu posso ter uma outra função, por exemplo, essa aqui, que é a raiz quadrada de 2x menos 6. Nós já sabemos que no conjunto dos números reais, nós só podemos calcular a raiz quadrada ou raiz de índice par, por exemplo, a raiz quarta, a raiz sexta, a raiz oitava, de um número, se esse número for maior ou igual a zero. Então aqui eu tenho uma restrição, que só é possível calcular a raiz quadrada dessa expressão que está aqui, se essa expressão for um número maior ou igual a zero. Então qual que é a restrição? A restrição é que os valores de x que eu posso substituir aqui têm que ser aqueles que garantam que o que está dentro da raiz 2x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. E isso implica que o 2x tem que ser maior ou igual a menos 6, né? Estou passando esse menos 6 para o outro lado, então fica mais 6, o que é equivalente a somar 6 dos dois lados. Agora o 2 está multiplicando x, passa dividindo. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então quer dizer que o x tem que ser maior ou igual a 3 para que 2x menos 6 seja maior ou igual a zero. E aí tenha sentido calcular essa raiz quadrada. Então, quais são os valores que eu não posso ter para os valores de x? Os valores de x que sejam menores do que 3. Só os que forem maiores do que 3 ou iguais a 3 podem estar no domínio. Então, como que eu represento o domínio dessa função g? São todos os valores x pertencentes ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 3. Todos os outros vão fazer com que essa expressão aqui dentro da raiz fique negativa e não tem raiz de índice par de números negativos. Por isso que o domínio é formado só pelos valores de x maiores ou iguais a 3. Uma outra forma de representar é apenas com esse intervalo. Do 3, aqui fechado, por quê? Porque é igual, o igual pode, tá vendo? Então, quando for igual, eu posso colocar aqui fechado, e qualquer valor maior do que o 3 pode colocar também. Então, vai para o infinito. Qualquer valor que eu imaginar maior do que 3 eu posso colocar. Então, eu coloco mais infinito e coloco com essa notação aqui do parênteses fechando para indicar que não é fechado, aqui é aberto. Por quê? Porque infinito não é um número.
infinito e menos infinito, na notação de intervalo, eu sempre coloco com parênteses assim, para indicar que é aberto. Agora, para essa outra função, a função g de x igual a 1 sobre x ao quadrado menos x. Nós temos uma fração aqui nessa função. Nós sabemos que frações só têm sentido quando o denominador for diferente de zero, porque eu não posso dividir por zero, lembram disso? Então eu tenho que, para saber quais são os valores de x que estão no domínio dessa função, eu só posso substituir aqueles valores de x que fazem com que todo esse denominador seja diferente de zero. Então, os valores de x devem garantir exatamente isso, que o denominador seja diferente de zero. E aqui, como nós temos x nos dois termos, podemos colocar x em evidência. Que essa multiplicação aqui é exatamente igual a essa expressão, né? Se eu aplicar distributivas, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 1, menos x. Então, isso aqui é exatamente igual a isso aqui, só que escrito de uma maneira que vai facilitar para a gente resolver. E quando que eu tenho esse produto diferente de zero? Bom, para isso aqui ser diferente de zero, o x não pode ser zero, concordam? Porque se o x for zero, vai zerar tudo. E além disso, o x menos 1 também não pode ser zero. Então eu vou ter que ter x diferente de zero e ao mesmo tempo o x menos 1 diferente de zero também. Porque se qualquer um deles for igual a zero, a multiplicação vai dar zero, porque zero vezes qualquer número é sempre zero, né? Bom, que o x é diferente de zero, então a gente já sabe. Mas x menos 1 diferente de zero implica que o x tem que ser diferente de 1, passando esse menos 1 para o outro lado, né? Então quer dizer que para esse denominador ser diferente de zero, eu preciso que o x seja diferente de zero e que ao mesmo tempo o x seja diferente de 1. Então o nosso domínio são todos os valores x reais, tais que o x é diferente de zero e ao mesmo tempo o x também seja diferente de menos 1, tá certo? Então esse é o domínio da função g. E esse domínio pode ser visualizado na reta numérica também, olha que interessante. Os únicos valores que eu não posso substituir no x são 0 e 1. Por isso que eles estão com bolinha aberta aqui, tá vendo? Eu tirei esses valores da reta. Mas quando eu faço isso, a reta é dividida em 3 subintervalos, percebe? Do menos infinito até o 0, do 0 até o 1, sem entrar o 0 e o 1, né? E do 1 para a direita, todos os valores acima do 1. Aí percebam o seguinte, quando eu pego os valores aqui do menos infinito até o 0, exclusive, né? O 0 está fora, eu tenho esse intervalo, que eu posso representar assim, ó, do menos infinito até o 0. Ambos abertos, né? Aqui porque é menos infinito e aqui porque o 0 não faz parte. Então, são todos os valores até o 0, com exceção do 0. Agora, esse intervalinho aqui do 0 até o 1, excluindo o 0 e 1, também faz parte do domínio, né? Esses valores também podem ser substituídos. Então, eu vou unir esse intervalo nessa notação aqui. Então, uso o símbolo de união e coloco esse intervalo do 0 até o 1. Aqui não é um par ordenado, tá vendo? É o intervalo que vai do número 0 até o número 1, exclusivo, porque nem o 0 e nem o 1 fazem parte. E eu tenho um terceiro intervalo, que é do 1 para frente, indo para mais infinito. Então, eu vou unir também esse intervalo. Então, aqui eu vou unir um intervalo que vai do 1, exclusivo, por isso aqui aberto, pro infinito, aberto também. Então, essa é uma outra forma de representar o domínio da função g, tudo bem? Aqui, para essa outra função, raiz de 5 menos t, menos raiz de 3 mais t, para a função h de t, perceba que agora eu não chamei a variável independente de x, eu chamei de t, só para deixar claro que a mais usual, de fato, é o x, mas nós podemos utilizar outras representações, t, u, v, ou qualquer outra representação que a gente quiser. Então, para isso ter sentido, aqui nessa raiz, a expressão que está dentro da raiz, né, o 5 menos t, nós já vimos que tem que ser maior ou igual a zero. E quando que isso acontece? Passando o 5 para o outro lado, né, fica menos 5, então fica menos t maior ou igual a menos 5. Agora, para o t ficar sem esse menos aqui, nós multiplicamos por menos 1 dos dois lados, então aqui vai ficar t, aqui vai ficar 5, mas quando nós temos sinal de desigualdade e multiplicamos ambos os lados por menos 1, ela é invertida, temos que lembrar disso. Então, nós vamos ficar com t menor ou igual a 5. Então, quer dizer que essa parcelinha aqui só tem sentido dentro do conjunto dos números reais se o t, que é o valor que eu vou colocar aqui,
for algo menor ou igual a 5. E faço a mesma análise para outra raiz. 3 mais t também tem que ser maior ou igual a 0. Passando esse 3 para o outro lado, vai ficar menos 3. Então, o t é maior ou igual a menos 3. Mas observam que o t que eu vou colocar aqui é o mesmo que eu vou colocar aqui. Então, os t's que eu posso substituir tem que ser aqueles que satisfazem essa condição, t menor ou igual a 5, e ao mesmo tempo satisfaçam essa condição, t menor ou igual, maior ou igual, né, a menos 3. Então, para ilustrar, que t que eu vou pegar então, que conjunto que me permite garantir essas duas condições ao mesmo tempo, eu vou analisar cada uma delas separadamente e depois juntar, para pegar a interseção. A primeira delas, t menor ou igual a 5. Então, peguei a reta numérica, coloquei aqui o 0, que é a origem, né, para a gente ter um referencial. Se o 0 está aqui, o 5 vai estar para a direita, né? Então, vamos supor que o 5 está aqui. O 5 faz parte, então coloquei bolinha fechada, porque pode ser menor ou igual a 5. Então, eu quero que os valores de t sejam iguais a 5, então já marquei, ou menores do que 5. Quais são os valores de t? Pensando que a reta aqui está englobando todos os valores de t, menores do que 5. É do 5 para a esquerda, então todos esses valores aqui satisfazem a primeira condição. Para a segunda condição, vou fazer o mesmo esquema. Coloquei o referencial que é o 0, onde que vai estar o menos 3? Vai estar aqui, aproximadamente. Mas eu tenho que ter um valor de t maior ou igual a menos 3. Então, menos 3 pode, bolinha fechada. Os valores que são maiores que menos 3 são os que estão à direita do menos 3. Então, todos que estão nessa parte aqui. Eu quero que as duas sejam satisfeitas ao mesmo tempo. Então, eu vou analisar aqui numa outra reta qual parte que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Percebam que se eu pegar essa parte aqui, fizer essa projeção, eu vou cair nesse pedacinho. Se eu fizer isso para o 5, fizer essa projeção, eu caio nesse pedacinho aqui. E observe o seguinte, os valores que estão entre o menos 3 e o 5 são exatamente aqueles que estão nas duas retas, tá vendo? Do menos 3 até o 5 está na segunda, e do menos 3 até o 5 está na primeira. Só esses, qualquer valor a partir do 5 não está na primeira, qualquer valor abaixo do menos 3 não está na segunda. Então, os únicos valores que satisfazem as duas condições ao mesmo tempo são os que estão entre o menos 3 e o 5. Olha só, tá vendo? Então, esses valores estão nas duas ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Que os valores que são menores ou iguais a 5 e, ao mesmo tempo, maiores ou iguais a menos 3 são aqueles que estão entre o menos 3 e o 5. E é por isso que o domínio dessa função h são todos os t's reais, tais que eles estejam entre o menos 3 e o 5, menores ou iguais a 5, maiores ou iguais a menos 3. Como nós já comentamos também, uma outra forma de representar é exatamente dessa forma aqui, do menos 3 ao 5, fechado para indicar que o menos 3 pode e o 5 também pode, tá certo? Essa partezinha aqui é simplesmente a interseção das resoluções para cada um desses casos. A interseção é o que está nos dois ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar do teste da reta vertical. É um teste utilizado para verificar se um determinado gráfico representa ou não uma função. Se nenhuma reta vertical que a gente traçar cortar mais de uma vez a curva, ela representa o gráfico de uma função. Se cortar em mais de um ponto essa curva, ela não será o gráfico de uma função. Então, vou ilustrar aqui no plano uma curva, tá certo? Como que funciona o teste? Eu vou traçar retas verticais aqui, por exemplo, tracei essa reta, só cortou o gráfico em um ponto, tá vendo? Traço outra reta, só tocou o gráfico em um ponto. E se eu fizer isso infinitas vezes, eu vou perceber que só vai cortar o gráfico em um ponto, cada uma das retas. Quando isso acontecer, cada reta vertical tocar a curva do gráfico em apenas um ponto, nós temos a garantia de que esse gráfico representa uma função. Agora, se cortar em mais de um ponto, nós não teremos uma função. Então, aqui esse outro exemplo. Tenho o plano e essa curva. Só de visualizar aqui vai cortar em um ponto só, aqui também, mas eu percebo que aqui eu cortei o gráfico com uma reta vertical em mais de um ponto, nesse caso, em 2 pontos. Então, quando isso acontecer, eu já posso garantir que não é gráfico de uma função. Por que isso acontece? Porque nós sabemos que para ser função,
cada valor de x tem que ser levado em um único valor de imagem. E nesse caso, olha só, esse valorzinho de x está sendo levado nessa imagem e nessa também. Agora, para finalizar, construindo gráficos básicos. O primeiro deles que a gente vai fazer, como eu já comentei, é plotar pontos, né? Tem técnicas para melhorar essa forma de construir gráficos. Aqui nós vamos focar apenas em 2 exemplos mostrando a plotagem de pontos. Então, nós vamos pegar valores da variável x, substituir, calcular as suas imagens e colocar esse par ordenado, ou esses pares ordenados, no plano. Nós vamos calcular, montar o gráfico de 3x mais 1 para essa função e também para a função x ao quadrado. Então, para 3x mais 1, vou colocar aqui uma coluninha para x, então os valores de x que eu vou atribuir e as suas imagens. Então, se eu trocar, por exemplo, o x por menos 1, qual vai ser a imagem dele? É trocar esse x aqui por menos 1, né? Então, 3 vezes menos 1, mais 1, que é menos 3 mais 1, que é menos 2. Isso gera um par ordenado, menos 1, que é o valor do domínio, e a sua respectiva imagem, que é menos 2. Eu vou colocar esse ponto lá no plano. Onde está o ponto menos 1, 2, né? De coordenadas menos 1 e 2? Está aqui, ó, menos 1 no x e menos 2 no y. Então, tenho esse ponto. Agora, eu atribuo um outro ponto aqui, o 2. Qual que é a imagem do 2? É o f de 2, que é trocar o x por 2. 3 vezes 2, mais 1. 6 mais 1, que é 7. Tem um outro par ordenado, 2, 7. Onde está esse ponto, né? Está aqui, 2 no x e 7 no y. Gráfico de função com esse formato, um número vezes a variável x mais um outro número, são gráficos que representam retas. Então, eu preciso, para determiná-las, apenas de 2 pontos. 2 pontos determinam uma reta. Então, aqui eu vou ter a reta que representa essa função. Só para deixar claro aqui, pessoal, toda função f de x, que a sua lei de formação for da forma ax mais b, o seu gráfico vai ser representado por uma reta. Então, é por isso que, nesse caso, bastou colocar 2 pontos para ter a reta determinada, porque eu sabia que tinha que ser uma reta, então bastava 2 pontos para que ela fosse determinada, tudo bem? Agora, para a função f de x igual a x ao quadrado, como ela não representa uma reta, né, eu preciso de mais pontos para determinar o gráfico dessa função. Então, eu vou atribuir valores aqui do domínio, o domínio é qualquer número real, né? Então, eu vou atribuir valores aqui nessa coluna para o domínio e calcular aqui as suas imagens. Então, se eu trocar o x por menos 2, eu vou calcular o f de menos 2, que é trocar o x por menos 2, então menos 2 ao quadrado, que é 4. Isso gera o ponto no plano de coordenadas menos 2, 4. Se eu trocar por menos 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, que é 1, gerando o par ordenado menos 1 e 1. Se o x for 0, 0 ao quadrado, 0, gerando a origem, né, o par ordenado 0, 0. Se o x for 1, eu vou ter 1 ao quadrado igual a 1, que é o par ordenado 1, 1. E se o x for igual a 2, 2 ao quadrado igual a 4, gerando o par ordenado 2, 4. Eu poderia fazer isso para infinitos outros pontos. Esses aqui já vão ser suficientes para construir o gráfico. Se eu plotar esses pontos aqui no plano, eu vou ter algo desse tipo. Olha lá, origem, menos 1 e 1, menos 2 e 4, 1 e 1, 2 e 4. Exatamente os pontos representados aqui. Agora, percebam que se eu ligar esses pontos, eu vou ter aqui exatamente o gráfico dessa função, que é a chamada parábola. Tá certo? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de revisão sobre funções. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal.